Olá, sou o Reverendo Juan Vieira, bem-vindo ao canal. Você que está chegando no canal agora. Nesse canal nós temos a proposta de estarmos fazendo comentários de texto da palavra do Senhor, né? Fazendo estudo de alguns pontos, né, dos textos. E vamos ao texto, né? O texto hoje está em Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amados, é interessante que Jesus aqui no início do ministério, Mateus fez questão de registrar esse momento aqui de Jesus. Já no início, pessoas já começaram a seguir Jesus. Por quê? Porque Jesus, exatamente, ele no início do ministério já começou a fazer, né, todo o padrão que ele ia desenvolver o seu ministério. Então ele começou logo do início. E é interessante que Mateus dá essa informação aqui, exatamente mostrando um padrão que Jesus fez, que era exatamente ensinar, né? Era a questão dos sermões de Jesus, né? E a questão de Jesus de cuidando de pessoas. São três coisas que é apresentado no texto para nós aqui. E o versículo 23, ele fala exatamente sobre isso. E aí diz assim: percorreu Jesus toda a Galileia. Bom, o ministério de Jesus basicamente foi naquelas cidades em volta do Mar da Galileia. Bem ali, o Mar da Galileia, né? Aquelas cidades em volta, várias cidades do Mar da Galileia. Então o lugar não era em Jerusalém em si, embora o ministério dele fosse, né, abrangente, mas grande parte do ministério de Jesus foi nessa região, né? Basicamente foi nessa região. Então diz aqui: percorreu Jesus toda a Galileia. E aí o que ele fazia? Aí são três coisas. A primeira coisa que ele fazia, ensinando nas sinagogas. O texto fala no versículo 23, que a sinagoga, na verdade, é o local que tinha o livro, né? E tinha parte dos textos bíblicos, né? E aí exatamente Jesus ele pegava os textos e começava a ensinar, né? Por que aconteceu? Porque naquele período, né, os escribas, fariseus, né, a classe religiosa, eles simplesmente estavam ensinando só religiosidade. Eles esqueceram da palavra, não conheciam mais a palavra. Essa é a verdade. Aí Jesus vai o quê? Vai para as sinagogas trazendo de volta o retorno à palavra. Parece até a ideia da reforma do século XVI, que é o retorno à palavra. A gente sempre fala isso, os teólogos, né? Não, porque no século XVI foi o retorno à palavra. Então, foi uma espécie de reavivamento, né, que Jesus veio trazer, a ideia do retorno à palavra. Por isso que ele veio ensinar nas sinagogas. Isso já não estava acontecendo mais. O segundo ponto que nós podemos destacar aqui é que Jesus passou a fazer vários sermões, né, vários, né, de todo, né. Tem o Sermão do Monte, que é é um sermão que traz muitas informações. Eu vou pular logo basicamente para o último sermão, que é o sermão que ele falou em Mateus 24, registra exatamente sobre o fim dos tempos, né? Então Jesus ele fez vários. Então ele passou a fazer o quê? O evangelho do reino, né? O que é o evangelho do reino? Trazer a boa notícia do céu para a terra, entendeu? O evangelho do reino. Então ele pregava o evangelho do reino, esse versículo 23 fala, né? Pregando o evangelho do reino, né? Pregando o evangelho do reino, quer dizer, trazendo... O que é evangelho? Evangelho é a palavra evangelho, em grego significa boa notícia. Então ele trouxe as mensagens do céu, boa notícia para todos nós, né? Para as pessoas ali daquele momento. Então as mensagens de Jesus realmente eram uma boa notícia para aquelas pessoas que estavam sofrendo, e boa notícia para nós hoje, né? Mateus 24 ele fala muito para o nosso tempo de hoje também, né? Nosso tempo também, o tempo do fim, bem lá no fim mesmo, né? Bem no fim. Outro ponto importante, que é o terceiro ponto que nós podemos destacar aqui nesse padrão da mensagem de Cristo, né, do que Jesus fez, exatamente curando toda sorte de enfermidade, curando doenças e enfermidades. A ideia de doença é coisa mais crônica, as enfermidades são coisas que realmente são pestes e coisas dessa natureza. E é interessante que aí no versículo 24 ele fala que essa fama chegou até a Síria, né, logo ali pertinho. É interessante que quando houve aí a primeira viagem missionária, né, segunda viagem missionária de Paulo, foi a partir da Síria, né, Antioquia da Síria. Então, interessante que o próprio Cristo influenciou muito, né, para que essa igreja lá, né, fosse
desse o pontapé na ideia das missões, nas missões. Então a Síria, por isso que Mateus coloca aqui, né, toda a Síria, né, correu, a sua fama correu por toda a Síria. Quer dizer, então Mateus fez questão de colocar aqui, porque exatamente onde começou, né, as viagens missionárias. Então a influência de Cristo Jesus já, né, exatamente na Síria, onde Paulo, né, às vezes nós pensamos, foi Paulo, foi Barnabé e tal, mas na verdade ela vinha lá de trás, porque Jesus já estava influenciando aquele país ali, toda a Síria, né, toda a Síria. Então vamos lá. Aí o texto continua falando no versículo 24 que trouxeram as pessoas com toda a sorte de doenças, né, acometidas de várias enfermidades, né, e tormentos, né, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Interessante que o texto no versículo 24 ele enumera 3 tipos de situações difíceis, né? São doenças físicas, né? A ideia de paralíticos, lunáticos, doenças mentais e endemoniados, doenças espirituais. Então Jesus cuidou dessas 3 tipos de situações, né? Cuidou, né? Jesus cuidou. E a notícia corria realmente por toda a Galiléia, Jerusalém, né? Além do Jordão, vários lugares, a notícia do que Jesus estava fazendo. Correu rápido, né? Porque na verdade o que acontece? Era o próprio Deus, Jesus sendo o próprio Deus, ele realmente passou a cuidar de pessoas, ensinar, pregar o evangelho do reino e cuidar de pessoas. Vamos então fazer algumas aplicações para o nosso tempo de hoje, para o nosso dia de hoje. Amados, o que Jesus fez lá naquele período foi algo muito forte, né? O impacto foi muito forte. E se nós pensarmos em nosso tempo hoje, o que Jesus está fazendo hoje é muito forte. Tem muitas igrejas. O evangelho, né, o ensino da palavra, né, cada igreja que cada igreja ela tem a palavra de Deus, né? Todos nós temos a palavra do Senhor, né? Cada amado irmão, cada família tem uma Bíblia em casa, quer dizer, o ensino está acontecendo. Isso é muito forte. Jesus continua ensinando hoje. Nós temos acesso à palavra de Deus de forma integral. Nós temos cada família tem mais de um exemplo, né? Um exemplar de Bíblia dentro de casa. Quer dizer, Jesus continua ensinando hoje através da Bíblia que nós temos em nossa casa para nós estudarmos, através da igreja. Jesus continua ensinando hoje, ensinando na sinagoga seria exatamente isso. Jesus continua ensinando hoje. Isso é muito forte, né? Isso tem feito toda a diferença na sociedade hoje, porque embora a sociedade que nós estamos vivendo no nosso tempo é o tempo do fim e muitas coisas ruins acontecendo, mas assim a palavra de Deus ela tem trazido muitas coisas positivas e exatamente a sociedade nossa não está pior exatamente por isso, porque a palavra de Deus ela traz muitas informações positivas e acaba assim influenciando de forma muito tranquila e positiva em nossa sociedade de hoje. Então Jesus continua ensinando hoje, né, através da sua palavra que está em nossas mãos, através das igrejas, que é as sinagogas, né? E Jesus continua ensinando hoje. Segundo ponto que nós podemos destacar hoje é que o evangelho, a boa notícia, continua ocorrendo. Nós ligamos aí canais de YouTube, várias pessoas pregando e alguns canais de TV, temos mensagens e nós temos muitas mensagens que cada um posta nas redes sociais. Então nós percebemos o seguinte, que as igrejas continuam pregando o Evangelho, pregando exatamente a boa notícia da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, do retorno de Jesus para realmente estabelecer o seu reino eterno sobre todo o universo, sobre todas as coisas. Então, amados, nós percebemos o seguinte, que Jesus realmente ele continua pregando hoje, né? A pregação, né? A boa notícia de um novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém que desce da parte de Deus, ataviada como noiva. Então essa notícia continua percorrendo e essa notícia continua, né? Continua em nossos dias também. A terceira aplicação que nós podemos fazer hoje é que o Senhor Jesus continua curando, sim. Continua curando, né? Assim como as pessoas iam até Jesus por causa dos seus problemas de doenças físicas, mentais, espirituais, hoje nós podemos recorrer a Cristo Jesus, sim, em oração, né? Podemos recorrer ao Senhor, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, momento de dificuldade, né? Podemos fazer isso, sim. E assim, devemos também usar da medicina, né? Da medicina, seja médicos da área que cuida das questões físicas, né? Do nosso corpo,
ou sejam profissionais da área da saúde que cuidam das questões neurológicas, devemos sim, né, buscar ajuda sim. E exatamente tem vídeo passado que eu falo sobre isso, a ideia de que devemos procurar aí o médico, né, e a medicação, que é a ideia do azeite, né, é o azeite, fala sobre isso, né, lá no livro Tiago trata sobre isso, ele chama os presbíteros e ore, quer dizer, a igreja orando e aplicando a medicação, então devemos usar desse recurso, sim, devemos fazer isso, e Jesus continua curando hoje sim, continua fazendo isso. Então, amados, essa é a terceira aplicação que nós trazemos nesse texto para os amados que estão ouvindo esse vídeo. Eu queria fazer assim, tipo uma aplicação final. A aplicação final eu queria dizer o seguinte: Jesus, quando ele veio naquele período, ele percebeu que a sociedade estava muito confusa, perdida, né? E toda a estrutura social, né? Ela realmente ela estava perdida, e as pessoas não estavam sendo abençoadas espiritualmente, fisicamente, mentalmente, nada, não tinham. Não estavam sendo abençoadas. Então Jesus ele foi bênção ali. E hoje, amados, nós podemos dizer que a sociedade do nosso tempo ela tem as suas deficiências, né? A sociedade do nosso tempo, né? As estruturas, né? A nossa estrutura humana tem muita deficiência, sim, né? Então é importante saber que Jesus ele continua trabalhando hoje, né? Em todas as coisas. E por isso nós devemos sempre recorrer ao Senhor Jesus, buscar o Senhor. As multidões seguiam Jesus. O texto fala que multidões seguiam Jesus. Então, nossa tarefa hoje é seguir a Jesus. Não seguir homens, né? Não seguir a Jesus, né? Jesus é o nosso mestre, né? Nosso grande mestre. E como que a gente segue a Jesus? Através da palavra, né? O ensino da palavra do Senhor, debruçando em cima da palavra do Senhor, e aí nós somos ensinados por Ele. Ok? Que Deus te abençoe, te fortaleça. Você que ficou até o final, dá um joinha nesse vídeo para que mais pessoas possam estar compartilhando, né, de texto da palavra do Senhor. E até o próximo vídeo. Tá ok, amado? Deus abençoe.